Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela e hoje então vamos dar continuidade aos estudos da Teoria Geral do Estado. Aula passada nós havíamos visto as formas de Estado. Eu falei que em regra geral existem duas formas de Estado, que é a forma unitária e a forma federada, mas que alguns doutrinadores também citam a confederação. Tá? Então nós teríamos o Estado unitário, a federação e a confederação. Pra gente entender, na aula passada eu só falei do Estado unitário e da federação, então faltou a confederação, tá? E pra gente entender a confederação, eu vou fazer um paralelo entre federação e confederação. A palavra federação, ela advém do latim da palavra foedus, tá? Que significa aliança ou pacto. Podemos dizer que a federação ela é um fenômeno da atualidade, porque na história da humanidade não se tem registros, tanto na antiguidade como na Idade Média, nenhum estado federado, tá? Muito embora alguns estados eles já se uniram em prol de algum interesse em comum, no entanto, essa união não foi aí duradoura. Então, nós podemos afirmar aí que a federação ela surge, né, em 1787 com os Estados Unidos. Mas antes de ser uma federação, os Estados Unidos, tá, ele foi uma confederação, tá? Então, os Estados Unidos é uma colônia inglesa que era composto aí de 13 colônias. Essas 13 colônias, elas conseguiram então a sua independência em face aí dos ingleses, né, após guerras. E depois que eles conseguiram então essa independência, essas 13 colônias eles resolveram se unir em prol de cada colônia aí se ajudar, né, para que mantesse então contra os ataques ingleses e contra os ataques dos indígenas também, eles resolveram se unir. Tá? Então eles se uniram, essas 13 colônias, e fizeram um pacto, tá? Um pacto confederativo, em que esses estados eles se unem, no entanto eles não perdem a sua soberania. Então as 13 colônias se uniram, tá? Mas elas manteram a sua soberania. Ocorre que, devido ao fato da confederação ela não ter aí uma soberania central e cada estado ser soberano, não havia uma unidade de decisões aí, não havia um consenso único. Então isso enfraquecia essa confederação. Foi então que em 1787 essas 13 colônias, 13 estados soberanos se uniram após várias discussões. Eles se uniram e resolveram então criar uma federação. Então surge os Estados Unidos da América por meio de uma confederação, tá? Então esses estados aí, membros, né, essas 13 colônias, eles abriram mão de sua soberania em prol da criação de um único estado soberano. No entanto, eles permaneceram aí com uma certa autonomia, né, como por exemplo a autonomia governamental. Os cidadãos que antes faziam parte aí dessas 13 colônias passaram então a ter uma única nacionalidade. Tá? Então, para a gente dividir as principais diferenças entre a confederação e uma federação, a confederação ela é formada geralmente por tratados, já uma federação ela é formada por uma constituição. Na confederação, o estado membro ele não perde a sua soberania, tá? Ele mantém-se soberano. Já numa federação, o estado membro ele perde a sua soberania em prol da criação de um novo estado que então será soberano, mas no entanto ele tem algum tipo aí de autonomia. Os membros, aí o povo, né, que faz parte aí dessa confederação, ele vai manter a sua nacionalidade de cada estado membro. Já numa federação, quando esses estados eles se unem, o povo integrante destes estados, eles passam a ter uma única nacionalidade em comum.
E na confederação não, aliás, existe o direito de secessão, tá? Ou seja, o direito de separação, de divisão. A qualquer momento, o Estado membro ele pode deixar de fazer parte da confederação. Já no Estado federado, não existe essa possibilidade, tá? É vedada a secessão. E a confederação tem por objetivo, né, os estados eles se unem para a resolução de conflitos ou conseguir alcançar objetivos mais externos. Já a federação ela tem por objetivo aí tanto a resolução de problemas externos como internos do próprio estado, tá? Sobre a questão da secessão, né, que é o direito de divisão, tá? Isso, como por exemplo aqui no Brasil, nós somos uma federação, essa cláusula aí de impossibilidade de divisão dos Estados membros deixar de fazer parte da federação, é tão importante, tá, que está prevista aí no artigo 1º da Constituição, tá, que diz que o Brasil, né, é constituído aí, a República Federativa do Brasil é constituída pela união indissolúvel dos Estados membros, municípios e Distrito Federal, tá? Então é proibido aí, é vedada essa secessão. Continuando então, como exemplo, a aula passada eu até citei, acho que exemplo de confederação à União Europeia, mas também outro exemplo de confederação nós temos a ONU, tá? Que é a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, a ONU, ela foi criada aí após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo maior, tá? De que eventos catastróficos como a Segunda Guerra Mundial, que acabou sendo pior que a Primeira Guerra Mundial, para que eventos como estes não ocorressem mais, tá? Então aí o objetivo maior da ONU, né, a gente pode aí, simplificar como a manutenção da paz mundial, né? Então ela foi criada por meio de um tratado. Os países signatários deste tratado, eles podem a qualquer momento deixar de fazer parte dessa confederação, né? Então é possível, existe o direito de secessão. No entanto, os Estados membros eles mantêm a sua soberania, tá? Então a ONU ela não é soberana. Quem são soberanos são os Estados membros, eles mantêm a sua soberania. Tanto que o Estado que faz parte, ele pode ou não acatar a decisão tomada pela ONU, tá? Então, por exemplo, se a ONU determina que o Estado X deva parar de fazer certas atitudes que possam aí prejudicar a paz mundial e este Estado membro ele não acata, tá? Existem alguns mecanismos dentro da ONU que é a criação, por exemplo, de embargos econômicos. Então, os outros Estados membros vão criar embargos econômicos para que este Estado, né, ele obedeça às recomendações da ONU. No entanto, né, vale destacar que a ONU não é soberana. Quem é soberana são os Estados e ele pode ou não acatar essa determinação. E os nacionais aí que fazem parte da ONU, né, dos Estados membros, eles mantêm a sua nacionalidade e, por fim, os objetivos da ONU são mais externos, né, como a paz mundial, enfim, a manutenção das questões ambientais que atualmente está bem em voga, né? Então, assuntos mais relacionados ao exterior e não ao interior de cada estado. E por fim, né, aqui para finalizar a questão da confederação, a aula passada eu falei que existem duas formas de estado, que é o estado unitário e o estado federado. Por quê?
Porque para grande parte da doutrina, a confederação ela não pode ser enquadrada aí como um estado, uma forma de estado, porque a confederação ela não tem soberania, né? E uma das características do estado é a soberania. Então o estado tem que ter território, povo e soberania. Já a confederação, ela não tem soberania. Quem tem soberania são os estados membros. Então a grande maioria da doutrina não classifica como uma forma de Estado, tá? Mas a título aí de conhecimento de vocês, tá? Alguns citam como formas de Estado o Estado unitário, a federação e a confederação, mas a grande maioria apenas aceita como forma de Estado unitário e federação. E voltando um pouquinho que eu esqueci de falar na outra aula, algumas vantagens da federação, tá? A federação evita a acumulação do poder em uma só autoridade, evitando então a formação de estados totalitários, tá? Isso porque, diferente do estado unitário, que o poder é concentrado em uma única figura, né, um único ente estatal, o Estado federado ele tem essa disseminação, né, essa divisão, essa descentralização do poder. Então isso ajuda a não criação de estados totalitários. É mais democrático porque ele proporciona ao cidadão um contato maior com os seus governantes. A partir do momento que eu tenho essa descentralização também da questão governamental, como acontece aqui no Brasil, nós temos eleições municipais e estaduais, o cidadão ele tem um contato maior com o seu governante, o que seria um ponto positivo à democracia. E por fim, o Estado, o Estado federado, ele acaba se tornando, né, um Estado mais ágil na resolução dos problemas, tá? Então, o Estado unitário, ele concentra todos os problemas em um único ente. Já o Estado federado não, esses problemas são melhor distribuídos e, em consequência, há uma melhor resolução destes problemas. Então, pessoal, quanto a formas de Estado, federação, Estado unitário e confederação, seriam essas as considerações e nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.